Olá, ilustres, graça e paz. Eu trago para você mais uma mensagem e reflexão. Hoje nós iremos falar sobre a Páscoa. Estamos em dias que antecedem esta importante celebração para todos nós. O nosso texto base está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Vamos lá para o versículo de número 8. E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Agora vamos pular para o versículo 15 e 16. E disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Muito bem, queridos. Nós estamos, então, chegando ao dia dessa importante celebração. Celebração essa tão importante tanto para judeus como para cristãos, pois ambos dão a devida importância para a celebração da Páscoa. Para o judeu é celebrado Pessah, que no original hebraico tem como significado passagem. Eles celebram a passagem pelo Mar Vermelho e deserto rumo à Terra Prometida. Celebram o fim da escravidão egípcia para sempre. Já os cristãos celebram o triunfo de Cristo na cruz, a passagem da morte para a vida, um renascimento. Os cristãos comemoram a libertação da morte e de seus pecados. É a passagem da vida eterna dos ressurretos em Cristo. O judeu, em sua celebração, além do cordeiro, acrescentam os pães asmos e as ervas amargas. Os pães asmos significam ou simbolizam a saída rápida do Egito, após o anjo do Senhor ferir os primogênitos egípcios, não havendo tempo para a fermentação do pão. Já as ervas amargas simbolizam de que, como era amarga a vida dura na escravidão egípcia. Já na celebração dos cristãos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por todos nós. E ao recebermos este benefício na cruz, nos lembramos como as nossas vidas eram amargas e ausentes de graça e alegria. Outro simbolismo é que Deus havia ordenado ao seu povo que sacrificasse um cordeiro e que marcasse as suas portas de suas casas com o sangue. E desta forma Deus os livraria da morte. Êxodo capítulo 12. Para os cristãos, o Cordeiro de Deus imolado na cruz derrama o seu sangue sobre todos nós. O seu sangue perfeito que nos livra da morte eterna e de toda a condenação que havia sobre nós. De modo que nenhuma condenação há mais sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 1. John Way, um
teólogo puritano, disse uma certa vez: na morte de Cristo na cruz, a nossa morte foi morta de uma vez por todas. A Páscoa simboliza um recomeço para todos nós, a certeza de um futuro muito melhor, onde a paz reinará eternamente. A Páscoa é um momento especial para fazermos uma reflexão e perguntarmos qual é a razão pela qual Jesus espalhou o amor pelo mundo de uma forma tão nobre, entregando a sua própria vida. Talvez a sua resposta possa ser: porque o amor tem um poder transformador sobre o mundo e nós somos um produto desse amor e desta transformação. A Páscoa pode ser interpretada como um fundamento de fé e amor pelos cristãos. A sua ressurreição nos traz esperanças e confiança nas promessas no porvir, nas eternas promessas de Deus. A celebração da Páscoa é a nossa comemoração pela ressurreição de Cristo, que pôs um fim ao prazo de validade de nossas vidas e nos presenteou com uma vida ilimitada no campo da eternidade. Então reflita hoje sobre o verdadeiro significado da Páscoa e lembre-se do Cordeiro de Deus que tira ou tirou o pecado do mundo. Celebre a Ele, não deixe de exaltá-lo, de adorá-lo, de magnificá-lo, pois Ele é o principal agente desse evento eterno. Cristo foi o sacrifício inocente, o precioso, de estimável valor para Deus. E mesmo assim Deus o entregou para mim e para você, para tomar o meu e o seu lugar, e morreu por todos nós. O âmago do evento da Páscoa é uma graça salvadora e irresistível que nos alcançou e nos arrebatou da condenação e de nossa condição de pecadores. Para encerrarmos, quando você for celebrar a Páscoa com a sua família, tenha a cautela para não fugir dos princípios bíblicos. Devemos tomar muito cuidado com as crendices, com as tradições, com as fábulas e as modificações humanas. Ovos e coelhos não se encaixam nos valores espirituais da Páscoa. Cristo é o verdadeiro sentido de nossa Páscoa. Então, celebremos a Ele com grande júbilo, com um grande vigor, com uma grande alegria, pois Cristo é a nossa Páscoa. E eu aproveito para desejar, eu e a minha família, uma feliz Páscoa para você e a sua família. E lembre-se que a Páscoa é Cristo. Que Deus te abençoe.